do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Gostaria de compartilhar uma palavra com os amados e as amadas nesta noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? Nos enchendo de toda a verdade, de toda a suficiência, né, de Deus, fortalecendo as nossas vidas no Senhor, nos trazendo a uma condição, a um patamar de reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso supridor em todas as coisas, né? A gente possa se apegar a isso e em nenhuma circunstância, nada, possa nos abater, possa nos trazer qualquer tipo de reação que não seja aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, fique comigo até o final, vamos orar agora um pouco neste momento e vamos meditar em uma palavra poderosa para poder trazer para nós esperança, trazer alegria e trazer paz para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, Senhor da vida, nós te exaltamos, te glorificamos por todas as coisas, Pai. Te damos toda a honra e toda a glória, porque sabemos que de Ti e somente de Ti vem a boa dádiva, vem um dom perfeito. Então, muito obrigado por todas as coisas que se realizam em nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra fale aos nossos corações e que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus, né? A palavra que nós iremos meditar nesta noite é uma palavra muito conhecida nossa. Ela está em João, no capítulo 14. E alguns pontos, né, desse texto de João, no capítulo 14, nos traz algumas indicações práticas e necessárias para que a gente possa ter uma vida pacificada, né, uma vida de paz, né, longe das hostilidades, né, dessa perturbação, longe dessa aflição que esse tempo tenta nos trazer, né? Eu vejo aqui um exemplo para que a gente possa estudar, né, e possa meditar no exemplo, né? A vida de Jonas é um grande exemplo para nós, né? Jonas, ele tinha uma direção de Deus, Deus estava o encaminhando para cumprir uma missão, né? Então Deus havia comissionado ele para que ele fosse a um determinado local e cumprisse uma determinada missão, né? E aí a gente se recorda muito bem que Jonas, no primeiro momento, ele resistiu àquilo que Deus tinha na vida dele, né? E Deus manda ele ir para Nínive, mas ele não vai, né? Então ele se dirige a uma outra localidade onde Deus não o havia mandado, né? Então, na cabeça de Jonas, eu imagino que ele recebeu aquela missão que Deus havia participado a ele e olhou para aquele povo, né, que era um povo que estava perecendo, né? A palavra fala que Deus teve misericórdia daquele povo porque realmente eles estavam numa condição muito ruim, muito deplorável, né? E aí Deus encaminhou um profeta, né, um servo dele, para que vá lá e cumpra a missão em nome dele, né? Então essa missão, por ser uma missão que Deus estava estabelecendo, era a missão que notadamente ela teria êxito, né? Mas nós vemos aí nas escrituras que Jonas não seguiu aquele caminho, né, que Deus determinou, e nem cumpriu aquilo que Deus havia de cumprir através da vida dele, né? Mas ele tentou se desviar daquela situação. Nós observamos, irmãos, que quando Jonas passou a tentar um novo encaminhamento, saindo daquilo que Deus havia dirigido a vida dele, ele enfrentou algumas dificuldades, né? Mas quando você lê lá no livro de Jonas, no capítulo 1, você vai ver que Jonas adentrou em um navio para fugir daquela direção onde Deus o havia encaminhado, né? E aí aquele navio em alto mar,
enfrentou grandes dificuldades, né, de intempéries, de ventos, né, que ameaçavam afundar aquele barco, né, e aí todos ali apavorados oravam aos seus deuses. É isso que a Escritura fala, que todos, né, oravam aos seus deuses, e Jonas, inadvertidamente, né, desavisado, havia descido ao porão, e ali ele tirava um sono, né, tirava um cochilo, ali ele dormia, a Bíblia fala tranquilamente, né, e aí chega ali aquele capitão, né, daquela embarcação, e o acorda e fala: o que está fazendo, dorminhoco? Levanta, clama ao seu Deus, né, talvez ele nos responderá e nos salvará a todos, né? E aí a gente vê, dentro dessa história, né, desse contexto dessa história, uma coisa bastante interessante, que Deus, ele estava olhando para aquela cidade, a despeito dali ter muitos pecadores que praticavam pecados horríveis. A graça de Deus, ela é superior a tudo isso, né? E muitas vezes ela não é entendida por nós, né? A gente passa a se guiar e passa a nos comportarmos de acordo com uma visão que a gente tem, né? Mas Deus, ele é gracioso, e a Bíblia fala que a vontade dele é que todos se salvem. Naquele momento Jonas não entendeu aquela interpretação, né? Aquela direção que Deus havia dado. Muitas vezes até por achar que aquele povo não merecia ser alcançado pelas transgressões que eles cometiam, né? Mas Deus queria alcançar aquele povo, né? E a gente vê outras passagens na Bíblia, né? Como é o caso de uma parábola que Jesus conta, né? Uma parábola daqueles trabalhadores, que a Bíblia fala que eles vieram trabalhar em um campo e o Senhor deles falavam a todo tempo que iriam fazer a sua paga de acordo com o que eles mereciam, né? De acordo com o que eles iriam merecer após aquele dia de trabalho. Aí uns chegaram muito cedo e começaram a trabalhar, outros foram chegando ao longo do dia, né? E alguns chegaram já no final do dia, ou seja, já tinham tido um dia inteiro de trabalho. E ao final do trabalho, a gente tem um registro bíblico, né, que o Senhor daqueles trabalhadores pagou a todos da mesma forma, né? E aí aqueles que chegaram mais cedo se sentiram injustiçados, porque eles entendiam que eles precisavam receber a melhor paga, né, pelo seu trabalho. E aí traz uma reflexão para a gente, irmãos, né? Juntamente com aquela história que nós falamos de Jonas, mas e juntando com essa história agora dessa parábola, a gente observa que a nossa visão muitas vezes ela é ofuscada, ela é limitada, ela está presa a um plano, a uma dimensão, a um sentimento que está dentro da gente enraizado, né? E que não é o sentimento compatível com a graça e o amor de Deus, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, né? Não importa se o pecador é um pecador quanto mais, é um pecador de pecados horrendos, né? A verdade é que a graça de Deus, ela é superior a tudo isso. Então quando ela olha para um pecador, ela não olha para o pecado, mas ela olha para uma pessoa que precisa da graça e do favor de Deus, né? E talvez isso Jonas não tenha percebido. E talvez isso, aqueles trabalhadores que quiseram colocar preço, né, para que aquele senhor entregasse ali a eles valores diferenciados e tratasse de forma diferente aqueles que chegaram para o trabalho mais tarde, chegaram depois, né? Isso nos ilustra exatamente isso, irmão, nessa caminhada nossa. Às vezes, uma conduta nossa pode estar contrapondo, fazendo oposição à graça de Deus. Às vezes a gente deixa de falar do amor de Deus a uma pessoa
por pensar, ou por imaginar, ou por sentir, ainda que involuntariamente, que aquela pessoa não é digna da salvação, porque ela não é igual a gente, ou porque ela é cheia de pecados que a gente recrimina, né? Mas sabendo que para Deus o mais importante é que todos se salvem e que chegue ao pleno conhecimento dessa verdade. Então esses trabalhadores dessa parábola que eu citei, exatamente eles não entendiam, né? Isso faz uma menção exatamente ao fato de que Deus quer que todos se salvem, independente se a pessoa viver uma vida de zelo, de cuidado, de trabalho, né? Uma vida buscando ser uma boa pessoa, ou se ela viver uma vida desatenta, despretensiosa, sem atentar para aquilo que Deus queria para a vida dela. Mas quando chega o tempo que a graça se chega a esta pessoa, aí a vontade de Deus prevalecente é que ele se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus e alcance a salvação. E a salvação, irmãos, ilustrada na passagem desta parábola que nós citamos, ela é igual para todos. Não é por nada que a gente realiza, não é pela nossa própria força, mas é pela graça de Deus. E aqui em João, no capítulo 14, que eu disse que a gente iria meditar, que a gente iria trazer ensinamentos sobre isso, fala exatamente isso. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós entendemos disso, né? Que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, irmãos, o que nos chama a atenção nesta hora, que precisamos entender isso e viver essa verdade, essa prática de pregar Jesus Cristo como o caminho, em tempo e fora de tempo, para pessoas que eu amo, mas para pessoas que eu não tenho intimidade, para pessoas que eu entendo que são dignas da salvação, mas para aqueles que eu vejo na maior imundícia, na maior lama, numa vida totalmente deteriorada de pecado, mas a graça é disponível para chegar na vida dessa pessoa e transformar. Então não sou eu que faço essa avaliação, né? Então nós entendemos lá naquele texto de Jonas, naquela ocasião, Jonas queria fazer essa separação, por isso ele não estava indo onde Deus havia mandado, né? Mas quando Deus manda, né, a gente vai chegar e vai cumprir aquilo que Deus nos estabelece. Jonas teve que passar por algumas tempestades, e às vezes nós estamos passando por algumas tempestades. Alguns ventos têm balançado a nossa embarcação, têm colocado sob risco tudo à nossa volta, porque nós não entendemos ainda qual é o chamado de Deus para a nossa vida, que é exatamente isso. O chamado de Deus para nós especificamente é para que a gente vá até aquelas pessoas que ainda não fizeram a reconciliação com Deus, para que elas façam, e essa reconciliação só existe através de Jesus. Então, para isso que Deus nos chamou, para que nós fôssemos e realizássemos, né? Então vamos, irmãos, fazer aquilo que Deus nos comissionou. E se você tem passado por algumas tempestades, por alguns ventos que tem te balançado, né? Talvez seja um momento oportuno para que você faça uma avaliação e veja se realmente você está caminhando na direção que Deus colocou para que você caminhasse, ou se você, como Jonas, tentou ir e tenta ir em outra direção, que é uma direção mais confortável, que é uma direção que traz uma melhor resposta para o meu ego, para a minha satisfação, para a minha carne, né? Eu estou indo numa direção que me favorece, ou estou indo na direção que Deus quer que eu vá, né? Então, vamos avaliar isso, vamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero deixar duas coisas que são relevantes aqui, duas coisas entre todas as que são relevantes aqui nesse texto do capítulo 14 de João. O primeiro é que Jesus fala: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viveremos para ele, nele faremos morada, né? Uma coisa importante, relevante,
nesse contexto, nessa caminhada, Jesus fala, se alguém me amar, guardará a minha palavra, né? Então, é relevante, irmãos, a gente guardar, reservar o espaço no nosso coração para que a palavra gere vida, para que a palavra tenha vez na nossa vida, para que nós não só sejamos conhecedores, mas nós sejamos operantes, praticantes dessa verdade, operantes, ou seja, que nós utilizemos esta verdade, a palavra de Deus que está disponível e que está armazenada em nossos corações para operar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Jesus fala, se alguém me amar, guardará a minha palavra, que nós possamos guardar a essência dessa verdade, que nós não venhamos a mitigar qualquer trecho, qualquer ponto, ou que nós não venhamos ser relapsos a qualquer parte da palavra, mas que a palavra seja guardada no teu coração, em nome de Jesus. E para finalizar, ele fala assim no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará em todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Jesus fala que o Pai, ele enviará um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, para finalizar, irmãos, que o Espírito Santo esteja na nossa vida, fazendo morada, sendo o Senhor, dando as ordens, a direção, que Ele seja Senhor da minha vida e da sua vida. Isso, irmãos, é relevante, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós levemos a palavra de Deus e preguemos Jesus como o único caminho. Essa é a mensagem relevante para este tempo. Esta é a mensagem que clama nesse tempo. Jesus, o único caminho. Que nós possamos nos apegar a isso, entender para onde Deus quer nos levar e nós sejamos humildes ao ponto de nos esvaziarmos de nós, e entendermos que nós devemos ir para onde Deus quer que a gente vá e não para onde a gente quer ir, porque indo para onde a gente quer ir, apesar de nos trazer um aparente conforto, irmão, vai nos trazer desconforto, vai nos trazer muitas vezes essas tempestades que vai balançar o nosso barco. Mas se a gente estiver no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo para o qual Ele nos comissionou e nos chamou, a certeza da vitória é dada em Jesus. A Bíblia fala que com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Então fique com a palavra, fique com a verdade, que o Senhor aplique em nossos corações essa verdade e que nos traga uma mudança genuína, verdadeira e definitiva em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar um pouco nesta hora. Santo Deus e Pai, maravilhoso Senhor da vida. Oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Oramos por cada irmão e cada família, Pai, da família de Deus. Pai, te pedimos que a graça do Senhor, a misericórdia, o favor do Senhor esteja sobre cada vida, cada família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a andar nesse tempo, que nós possamos ser, ó Pai, sensíveis à voz do Espírito e que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta caminhada. Oramos, Pai, pela nossa nação, oramos pelo Brasil. Tempos difíceis, ó Pai, querem proclamar, ó Pai, marcar território em nosso país, mas nós declaramos aqui agora, o Brasil é do Senhor Jesus. Nenhum mal, Senhor, nenhum dano sofreremos, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Senhor, e nada nos faltará. O Senhor é o Senhor do Brasil, e a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaramos paz sobre a nossa nação, paz sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, oramos por aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, passando por qualquer circunstância, e clamamos que a boa mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um, trazendo um tempo novo, um tempo de refrigério, para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, sobre
cada pessoa, sobre cada irmão, sobre cada família, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor possa alimentá-lo dessa palavra, possa alimentar o teu coração das verdades que Ele quer comunicar na sua vida, amém? Que você possa ter uma vida de paz, uma vida na presença do Senhor, que a sua família seja abençoada e todos os seus projetos tenham do Senhor o sim, em nome de Jesus, amém.